Dias atrás rolou um exposed de tweets antigos do humorista Thiago Santinelli. Eu comentei aqui no canal sobre isso e ontem ele reapareceu e fez um vídeo mostrando ou demonstrando como esses tweets antigos foram tirados de contexto e faziam parte de piadas ou brincadeiras maiores lá no Twitter e como a extrema-direita usou isso para tentar prejudicá-lo, para tentar atacá-lo. E aí muita gente veio aqui no meu canal, veio no meu comentário aqui, ou foi em outras redes sociais, falando que eu deveria pedir desculpas ao Thiago Santinelli pelos vídeos que eu fiz sobre esse tópico. Daí eu fui rever esses vídeos para saber exatamente ao que as pessoas se referiam, em relação ao que eu deveria me desculpar com o Santinelli. Eu fui rever os vídeos e, sério, eu vou ter que dividir com vocês aqui uma impressão que eu tenho tido nos últimos tempos, e eu acho que talvez vocês também tenham percebido isso, né? Não é um fenômeno muito recente, embora tenha piorado bastante nos últimos tempos, que é ou as pessoas só veem os vídeos ou só veem os textos, sabe, o comecinho e não leem o resto, não veem até o final, não sabem o que foi dito na íntegra, ou as pessoas não estão conseguindo compreender o que os outros dizem. Porque não é possível. O vídeo que eu fiz aqui sobre o Santinelli, eu vou até pôr a conclusão do vídeo aqui, porque, sabe, sério, eu vou pôr para vocês assistirem e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. É claro que a gente tem que entender que esse exposed, ele vem basicamente de direitistas, muitos bolsonaristas inclusive, que estão tentando destruir o Santinelli, estão tentando desacreditar o Santinelli por causa do vídeo que ele fez com os patriotas, entre aspas aqui, né? Então já é uma reação da extrema-direita para tentar atacar o Santinelli. Se vai surtir efeito, me parece bem limitado, né? Os posts são bem complicados, são bem problemáticos, tem coisas horrorosas ali, mas como falei, o intervalo de tempo é muito grande. 10 anos, 11 anos é muito tempo para que a pessoa possa mudar completamente sua visão sobre muitas coisas. O vídeo inteiro foi falando o seguinte: não faz sentido pensar falas das pessoas de 10, 15, 20 anos atrás para tentá-las atacar hoje, principalmente se as pessoas mudaram ao longo do tempo. Era um vídeo não sobre o exposed de Santinelli, mas era um vídeo sobre o potencial de transformação das pessoas ao longo do tempo. Algumas pessoas me perguntaram aqui se eu não havia pesquisado o contexto, se eu havia feito esse vídeo sem pesquisar antes. E eu tentei pesquisar. O que acontece é que, logo na sequência, após o exposed, o próprio Santinelli havia dito que era ridículo criticar as postagens do passado dele porque ele havia mudado, e ele falava sobre isso, inclusive no canal dele, né, como ele era uma pessoa ignorante e havia mudado, então ele havia reconhecido isso, e depois ele privou a conta dele do Twitter. Portanto, não havia como a gente olhar os tweets passados, e ainda está fechado, na verdade, ainda está privado. Então, se você for lá hoje na conta do Twitter do Santinelli, está fechada. Então, não tem como consultar o passado, não tem como consultar o contexto para saber se aquilo ali fazia parte de um contexto mais amplo ou não. O fato é que, com base no material que a gente possuía e com a manifestação do Santinelli, tudo levava a entender que, bem, o ataque havia sido feito com base em coisas que ele realmente disse e que ele realmente disse, embora estivessem fora do contexto. Então, assim, não havia como pesquisar o contexto, havia manifestação dele. Se você acompanha o canal aqui há mais tempo, você sabe que em todas as circunstâncias, quando eu falo, por exemplo, de Gentili, quando eu falo de Léo Lins, quando eu falo de qualquer coisa que envolva uma polêmica desse tipo, que eu sempre ponho também a versão da pessoa. Então, assim, eu ponho as críticas feitas e eu ponho aquilo que a pessoa se manifestou. Caso tenha vindo pedir desculpas, caso tenha vindo se justificar, eu sempre ponho também a versão da pessoa. E eu pus, nesse caso, a versão do Santinelli naquele momento que ele havia dito, olha, é ridículo fazer isso. Então, sim, foi o material que a gente tinha disponível naquele momento. Agora ele voltou e trouxe outros elementos, portanto, a gente tem outros materiais agora para trabalhar sobre essa questão, embora o Twitter dele ainda esteja fechado. Então, assim, não tem como saber qual era o contexto mais amplo de qualquer outra fala que ele tenha tido naquele momento. Mas o tópico não era o Santinelli. Aqui tem uma coisa importante a mencionar com vocês, porque de tempos em tempos, né, 2 vezes por ano tem que fazer esse vídeo aqui explicando isso. Para mim aqui, o mais importante não são os eventos particulares que eu penso para usar como ponto de referência para irmos para uma reflexão. O mais importante, na verdade, é a reflexão que a gente pode extrair de padrões da realidade, que eu só uso, na verdade, esses eventos particulares como ponto de chamada. Então, assim, aconteceu alguma coisa com, sei lá, Carla Zambelli, pouco me importa a Carla Zambelli, pouco me importa o que ela representa, o que ela diz, mas importa, sim, como aquela fala se insere no contexto de ascensão da extrema-direita, de como aquilo ali representa uma série de valores reacionários que estão permeando toda a sociedade brasileira.
brasileira. Então, esses eventos particulares, eles só são ponto de partida para reflexões mais amplas. No caso do Santinelli, a questão não era o exposed dele, não eram os tweets dele aquilo que ele havia dito, mas sim como a gente não pode julgar pessoas com base naquilo que elas disseram no passado, porque todo mundo se transforma. Inclusive, uma coisa curiosa, né, que não sei se vocês sabem, mas muitos influenciadores grandes, eles têm um sistema automatizado que apaga tweets antigos, justamente porque eles sabem que, sei lá, depois de 1, 2 anos, as ideias mudaram, posições políticas mudaram, falas mudaram, e aí as pessoas podem voltar e tentar buscar esses tweets antigos para te prejudicar. Então eles vão lá e simplesmente apagam. Uma coisa que acontece na internet, e que é muito perigoso, na verdade, é essa sensação de que tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, assim, se você faz uma busca sobre alguém, sobre uma pessoa famosa, volta uma reportagem do passado, de 20 anos atrás, e vem uma reportagem atual. E aí a impressão que dá é que tudo é simultâneo, tudo ocorreu ao mesmo tempo, que não houve essa passagem do tempo. Então, assim, você lê uma fala, sei lá, da Xuxa do passado, dá a impressão que ainda é o que ela pensa, e já mudou muita coisa nesse processo. Porque nós, a nossa geração pelo menos, né, ou pessoas mais velhas, elas viviam numa realidade, ainda mais na adolescência, ou sabe, nesse momento que você faz muita burrada, que nossas burradas eram apagadas pela história. Elas eram apagadas, os registros eram apagados. Então assim, se você falasse uma merda quando você tinha, sei lá, 15 anos, nos anos 80, essa merda desapareceu. Agora, se você tem 15 anos hoje e você fala uma merda nas redes sociais, essa merda vai ficar para sempre registrada. Então, todos nós estamos tentando aprender a lidar com esse tipo de registro permanente de coisas que a gente fala na internet, de coisas que a gente faz na internet, de vídeos, de áudios, porque isso pode voltar em algum momento para nos prejudicar. Pode nos prejudicar, sei lá, no caso de um comunicador que vai lá e resgate uma coisa antiga, pode prejudicar no caso de um, sei lá, um post de trabalho, você vai lá mandar o seu currículo, o cara faz uma busca na internet e encontra uma fala sua racista de 10 anos atrás. Então, assim, é importante a gente ter muito cuidado, inclusive, em relação àquilo que a gente fala nas redes sociais, como a gente se manifesta, como a gente se comporta, como a gente interage com as pessoas, porque isso pode nos prejudicar em algum momento. Pessoas que acham, eu estou aqui fazendo hate contra alguém, jamais vão descobrir que eu sou um hater de internet, alguém escroto, e daí alguém vai lá e busca e registra, olha só, fulaninho aqui, que é um posto de trabalho no RH de uma empresa, olha como ele trata as pessoas na internet. Ele quer um posto aqui como enfermeira, olha como ele se comporta nas redes sociais. É uma pessoa que quer um posto que trabalha com o público, não vai ser contratado muitas vezes porque é uma pessoa escrota na internet. Então tem a ver um pouco com esse alerta, né, de como de fato as pessoas vão pensar coisas do passado nosso, estando no contexto ou não, para nos prejudicar. E aí o Twitter, ele tem uma característica que era muito prejudicial no passado, né, que era de que não havia essas threads, esses fios como tem hoje, que você pode botar vários tweets em sequência, então assim, você tinha que publicar vários tweets para expressar uma ideia. E aí muitas vezes era muito simples tirar do contexto de fato para poder prejudicar alguém. E na verdade o Twitter, vocês sabem minha opinião sobre isso, é a pior rede social, ela é péssima para compartilhar ideias, para dividir opiniões, para debater com as pessoas, ela é muito ruim, então assim, não recomendo para quem queira, sabe, manter uma presença digital, interagir muito no Twitter, porque facilmente o negócio escala lá e você pode ser cancelado, você pode se prejudicar, você pode ser exposto, então assim, não recomendo de fato, eu acho que é uma rede muito tóxica e a não ser que você tenha um comportamento muito leve, sabe, muito descolado ali, muito alienadão, o negócio pode complicar bastante para você lá. Mas o fato, como eu disse, que eu não sei se eu teria uma coisa para pedir desculpa pro Santinelli aqui, porque na verdade eu não ataquei nem ofendi, então assim, não sei o que as pessoas esperam de mim. O fato é que naquele momento havia poucos elementos, havia uma manifestação breve dele sobre esse assunto, ele fechou o Twitter dele, ele privou o Twitter dele, não tinha como consultar o material antigo, havia o exposed desses tweets que são realmente grotescos, assim, independentemente da situação, e que podem escandalizar, mas a questão não era essa, a questão é esse potencial de transformação das pessoas e como a gente muda com o passar do tempo, né? E isso quero reforçar, é importante que a gente pense sempre que há um potencial de transformação nas pessoas, que dadas as circunstâncias, dado o gatilho que seja disparado aí, você pode mudar drasticamente de posição política, de opinião, de religião, de, sabe, de visão sobre cultura. Até o Santinelli, no vídeo de ontem, ele inclusive resgatou tweets dele antigos sobre questões que ele acha que ele mudou de opinião hoje, né? Sobre o funk, por exemplo, que ele criticava muito e agora ele acha que é um estilo legal. Então, sim, as pessoas mudam de opinião sobre muitos aspectos, sobre aquilo que a gente gosta de consumir, de alimentos, de cultura, sabe, de música que a gente ouve, a gente muda muito de opinião. O problema central é quando a pessoa não é capaz de mudar ou de revisar suas posições, quando ela tem posições perigosas, tóxicas, negativas, destrutivas. Aí sim é algo que a gente tem que refletir e que tem que criticar. Se você pega um comediante que 15 anos atrás fazia piada racista e hoje faz piada racista, é claro que você pode vir aqui e apontar o dedo e falar, olha, caramba, né? 15 anos o cara continua um racista. Então, assim, é um problema. Mas o cara fazia piadas no passado e hoje em dia ele mudou de opinião, bem,
A gente tem que reconhecer que as pessoas mudam. Até porque os padrões foram mudando com o tempo, né? A gente fala muito aqui sobre cancelamento póstumo, né? Cancelamento de autores do passado. Isso para mim é uma grande bobagem, porque esses autores estavam inseridos em contextos nos quais certos comportamentos, certas falas eram legitimadas. Eu até comentei no Twitter esses dias aí, resgataram um vídeo antigo da Xuxa, no qual ela falava sobre o orgulho de ser loira, né? Como o brasileiro estava descobrindo que não havia só negros e pardos no Brasil, mas havia loiras. Resgataram esse vídeo antigo dela, e eu falei assim, olha gente, se houvesse rede social nos anos 80 e 90, nenhum ídolo ia se salvar. Essas pessoas seriam canceladas há muito tempo atrás. Que era uma época diferente. Anos 80 e 90 era um bunda lelê, era um oba-oba, era um monte de piada racista, homofóbica, sabe, gordofóbica. Então, assim, era uma outra realidade. A gente cresceu, né? A minha geração cresceu num mundo com uma série de preconceitos que hoje são inaceitáveis. E a gente sabe que são inaceitáveis e por que são inaceitáveis. Mas naquela época não era. Naquela época na televisão, no programa do Jô Soares, no programa do Chico Anísio, no Sai de Baixo, humoristas fazendo piadas que hoje são inaceitáveis. Comentários de novelas, ou seja, as coisas eram bem diferentes anos atrás. Então a tendência é que a gente vai compreendendo, né? Vai compreendendo, vai mudando e vai também se adaptando à nova era. A única recomendação que eu tenho é que quando você consumir um conteúdo, assista o conteúdo, veja, leia, para saber qual é a conclusão daquele material, né? Não dá para tirar conclusões a partir de manchete, de título de vídeo, de título de livro, né? Teve uma polêmica tremenda esses dias aí por causa do livro da Pasternak, do Orsi, com que bobagem, e eles foram cancelados na internet por causa do título do livro. O livro não é tão grave assim quanto o título. Então, assim, as pessoas elas estão muito acostumadas a pincelar, sabe, elementos, tweets mesmo, ou falas singularizadas, e usar isso para tentar atacar o contexto. E aí sim é um problema, porque aí você precisa entender onde a coisa está inserida, desde que você tenha os elementos suficientes para poder fazer isso, né? Se você tem um livro, você tem que ler o livro. Se você tem um filme, você tem que ver o filme. Se você tem um vídeo aqui no YouTube, você tem que assistir o vídeo no YouTube para saber qual é a opinião da pessoa sobre aquele tópico. Não basta pegar os 10 segundos iniciais para fazer isso. Então, assim, não há nada aqui, da minha parte, pelo menos, para me desculpar em relação ao Sentinelle. É claro que eu lamento toda a repercussão que houve nesse sentido de tentar cancelá-lo por falas do passado. Mas foi justamente essa opinião que eu expressei naquele vídeo que eu publiquei aqui. Então, é isso. O fato é que, se estava fora de contexto, usaram de maneira maliciosa isso para prejudicá-lo, e agora isso foi explicado. Acho que é isso. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história toda, sobre essa questão aí também da permanência do que foi dito nas redes sociais, né, o modo como a gente se expressa aqui, sem se dar conta, e como isso pode nos afetar daqui, sei lá, 5, 10, 20 anos, porque está registrado para sempre agora, né? As nossas falas, comportamentos estão gravados aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado na hora de, sabe, publicar essas coisas, porque a gente não sabe como isso será interpretado no futuro. O que é algo que deixa a gente pouco a pouco atrás da orelha, né? Ficar pensando o tempo todo, gente, vou publicar um tweet, fazer uma piadinha aqui, e pode ser que daqui 10 anos as pessoas venham atrás de mim para tentar me cancelar. Bem, é isso. Um forte abraço para vocês, se cuidem por aí, se tornem um membro ou um apoiador para dar uma força. Aproveite para conferir também na Amazon esse livro meu aqui, que está com um descontão, está com 67% de desconto agora lá, Como Vencer um Debate Tendo Razão. Também está disponível na Amazon a minha parte do debate contra o Mamãe Falei e o Ricardo Almeida. Quem quiser conferir, vou deixar o link na descrição também desse vídeo. Se cuide por aí e até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só 5 lições, extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de 1 hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá.